Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. No hebraico é Matitiarro, Esdrim, Shimone, Sheche, Esdre. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, poder sentar. Glórias ao Senhor. Tem um detalhe importante nesse texto que eu vou expor o que está realmente, verdadeiramente contido nesse texto. E eu tenho certeza que o Senhor falará com você que está com o coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos estão prontos? Glória a Deus. Olha a expressão do texto: seguiram os 11 para a Galileia. Logo nós entendemos que Judas Iscariotes já não estava mais ali. Sobrou os 11. Seguiram os 11 para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que no episódio, alguns duvidaram, mas eles foram para lá. Eles foram participar. Aí nós ficamos pensando, se está com dúvida, por que foi? Não é assim? Se tem dúvida, por que estava lá? Para especular? O que será? E é tão importante que o texto revela dizendo: E Jesus disse-lhes, sem questionar aqueles que estavam duvidando. Ele disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa uma impressão que fica muito claro para mim, que Jesus ignora aqueles que eram duvidosos. Ele ignora a tal ponto dele cumprir a sua missão com todos os que estavam ali. Ele se dirige a todos e fala com todos, absolutamente com todos, sem se preocupar ou sem censurar aqueles que eram duvidosos, ainda que ele conhecendo todos, porque Jesus é o próprio Deus. Amém? Você crê assim? Então, mesmo sabendo a intenção, mesmo conhecendo a intenção de cada um, o mestre age dando uma determinação para todos, sem se preocupar com os duvidosos que estavam ali. O tema da mensagem é: a quem foi confiado as boas novas? Deus vai falar contigo hoje. Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. A quem foi confiado as boas novas? Nós temos várias formas, várias maneiras de pensar com relação a isso. A quem será que foi confiado as boas novas? Aí logo nós pensamos, né, aquele crente cheio de unção, batizado com o Espírito Santo, poderoso,
cheio de glória e de compromisso. É isso? Eu vou trazer revelações nesse texto aqui importantes para o seu coração nesta noite. Abra o seu coração para que você possa entender. No versículo 10, encontramos o mestre dizendo a Maria Madalena e a outra Maria, que por certo poderia ser a Maria mãe de Yeshua, que avisassem aos seus discípulos que fossem para Galiléia, onde se encontrariam. Maria Madalena foi a primeira que falou com Jesus após a ressurreição. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, revelam dentro do seu contexto que Maria Madalena, aquela que Yeshua expulsou os 7 espíritos malignos, lembra dela? Ela foi a primeira mulher que viu, que falou com Yeshua após a ressurreição. Porque ela foi a mais preocupada a correr até o sepulcro no domingo. Ainda estava um pouco escuro, né? Antes de amanhecer, ainda estava escuro. Ela foi sozinha para lá, para aquele lugar. Chegando lá, ela encontrou, diz o contexto dos evangelhos sinóticos, diz que chegando lá, a pedra estava removida. Ela entrou e viu que não tinha o corpo do Senhor ali, e ela começou a chorar, se desesperar, chorando. Alguém roubou o corpo do meu mestre. E ela fica chorando ali. De repente aparecem 2 anjos e diz para ela assim: Maria, se acalma, a quem tu veio buscar já ressuscitou, ele não está mais aqui. Glória a Deus. E ela questiona com aqueles 2 anjos, né? E de repente, os anjos dizem para ela assim: vai Maria, vai em paz, ele ressuscitou, vai em paz e avisa para os teus irmãos e fala para eles ir para a Galiléia, e lá o mestre irá se encontrar com vocês. Eu entendo que Maria ficou questionando, quem sabe duvidando daqueles homens, dizendo assim: será que vocês estão falando a verdade para mim? Ou vocês estão querendo me enganar? Né? Foi vocês que roubaram o corpo do meu mestre, vocês que estão mentindo para mim. Aí diz o texto de Mateus, Matitiarro em hebraico, Mateus diz assim: então Jesus aparece a Maria, a primeira mulher, e Jesus diz para ela assim: Maria, vai e avisa aos demais que nós nos encontraremos lá na Galiléia. Glória a Deus. Então o Senhor marca um encontro com aquele povo. Segundo o contexto dos evangelhos sinóticos, naquela reunião, naquele encontro marcado, tinha cerca de 500 pessoas. Então havia ali os 11 discípulos e mais 400 e poucas, cerca de 500 pessoas no total. E aquelas 500 pessoas, além dos 11 discípulos, estavam ali naquele encontro marcado que Maria Madalena foi a primeira a anunciar, e estavam ali no local marcado na Galiléia. Yeshua ficou 40 dias na terra, aparecendo a vários irmãos antes de subir aos céus. Então ele ressuscita, fica 40 dias caminhando e falando com os irmãos, se reunindo com eles, e depois ele é assunto aos céus e deixou uma promessa, que ele virá a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Nós não sabemos de fato esse dia, mas vivemos por uma promessa, amém? Você aguarda a vinda do Senhor? Ele disse que ele virá, glória a Deus, e nós aguardamos, né? As boas novas foi confiada aos escolhidos. No versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Os 11 no meio daquela multidão, que tinha cerca de 500 pessoas no total, aqueles 11 estavam de fato representando os escolhidos. Amém? Você crê que você foi escolhido por Deus? Eu creio que eu fui escolhido por Deus para anunciar as boas novas. Você crê assim? Então os 11, a presença dos 11 discípulos ali, no meio daquela multidão, estava representando os escolhidos de Deus, ou os escolhidos por Deus, porque as Sagradas Escrituras revelam que os 12 discípulos, Yeshua escolheu um a um, foi atrás de cada um, chamando um a um deles, amém? Glória a Deus. Então ali, os 11 representam, de fato, que foram os que foram escolhidos para levar as boas novas de salvação. Agora eu quero que você entenda uma coisa:
Os escolhidos nunca estarão sozinhos nessa tarefa. Nunca. Não pense você que numa igreja só tem escolhidos. Isso é um engano, queridos. Presta atenção, porque isso é um engano que muitas pessoas se enganam dentro desse contexto. Os 11 discípulos estavam ali representando os que foram escolhidos de fato. Mas os escolhidos nunca estarão sozinhos, ou nunca ficaram sozinhos dentro desse contexto espiritual. Absolutamente não. Nós encontramos provas nas Sagradas Escrituras, que é nessa tarefa de levar as boas novas, os escolhidos nunca estarão sozinhos. Precisamos entender que sempre irá existir aqueles que são apenas simpatizantes e que nunca irão se entregar por inteiro às revelações das Sagradas Escrituras, mas eles estarão no meio, eles estarão lá envolvidos, serão sempre simpatizantes, serão sempre telespectadores, serão sempre admiradores apenas, mas eles estarão no meio. E eu quero que você não fique preocupado, porque Yeshua também não ficou preocupado. Ele ignora aqueles que não estavam acreditando, estavam ali por estar, e ele faz uma determinação ordenando a todos para que fossem fazer discípulos de todas as nações. Então nós vivemos, muitas pessoas se escandalizam por determinadas coisas na igreja. Dobre a sua atenção, por favor. Porque nós imaginamos e pensamos que apenas os escolhidos é que irão trabalhar dentro desse contexto espiritual chamado igreja, o povo escolhido para levar as boas novas, mas não é bem por aí. Os escolhidos nunca estiveram sozinhos nessa caminhada, eles sempre viveram em meio a um grupo, uma multidão, depende do lugar, depende da cultura, depende do contexto. Às vezes a maioria não tem qualquer compromisso com Deus. Eu quero que você entenda isso. As Sagradas Escrituras revelam isso de uma maneira enfática. São apenas simpatizantes, são apenas telespectadores, são apenas admiradores. Nunca crerão nas revelações das Sagradas Escrituras. Ficarão sempre em cima do muro. Quem é este grupo que ficará sempre em cima do muro? As Sagradas Escrituras revelam que naquela grande comissão em que o mestre determinou para eles uma função, como uma determinação divina, aqueles que eram indecisos estavam ali no meio, e o mestre transferiu para eles também. Olhe para mim aqui, o que você vai fazer com aquilo que o Senhor colocou na sua mão é entre você e Deus. Eu não posso me incomodar se você não tem compromisso, eu tenho que manter o meu compromisso. Entendeu? Diga amém. Eu não posso me incomodar a ponto de ficar agitado e desanimado porque fulano não tem compromisso. Não, eu tenho que dar exemplo e tenho que ser compromissado com Deus, com as Sagradas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Os escolhidos são aqueles que entregam as suas vidas em prol do reino de Deus. Os escolhidos são aqueles que sacrificam de fato, são aqueles que farão de fato a obra. Esses são os escolhidos. Mas entenda uma coisa: aqueles que são incrédulos, aqueles que são indecisos, que estão em cima do muro, eles sempre farão parte desse mesmo contexto espiritual. Não há igreja no mundo, na face da terra, que não tenha essas duas qualidades de pessoas caminhando juntos, adorando junto, fazendo a obra junto. Graças a Deus que as Sagradas Escrituras diz que o Senhor é que vai medir e galardoar a cada um segundo a sua fé e segundo a sua obra. Adore ao Senhor, porque Deus conhece o seu coração. As boas novas nos garante a presença do Mestre sempre. O texto diz assim no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que a maior retribuição na vida daqueles que estão
diretamente envolvidos com o reino, é ter a presença garantida em todo o tempo em sua vida. Yeshua disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Você acredita assim? Ele não disse, eis que eu estarei convosco. Não, o texto no original, no hebraico, diz, eu estou convosco. Ele fala como Deus, ele fala como onisciente, onipresente, onipotente. Entenda isso, eu estou convosco todos os dias. Então, na vida daquele que é escolhido e que de fato está envolvido com a obra da evangelização, com as boas novas do reino, a presença do Senhor estará contigo todos os dias. Você pode bendizer e adorar a Ele por isso. Glórias ao nome bendito e precioso do Senhor. Essa é a maior retribuição que nós teremos enquanto nós estamos envolvidos com a obra. Teremos a presença do Senhor conosco. Quando você precisar de ajuda, Ele está disposto a te ajudar. E não importa a hora do dia ou da noite, basta clamar aos céus, que os céus abrirão uma porta de escape para você poder adorar e bendizer ao Senhor. O deserto não poderá te vencer, porque a presença do Altíssimo estará contigo. Ele prometeu, estou convosco. As tentações que você irá sofrer serão, na sua maioria, humanas, de forma que você possa suportar. Você não pode dizer de maneira nenhuma que você não conseguiu suportar a tentação, porque ela foi além do que você podia suportar, porque as Sagradas Escrituras, elas nos garantem, o Senhor diz, eu estou convosco e te darei vitória sobre qualquer tentação. Se você clamar, o Senhor estará contigo e te colocará de pé. Bendito seja Deus. 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor o levantará e colocará de pé. Levante a sua mão e adore a este Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Nós recebemos uma incumbência de Deus, e às vezes nós paramos e ficamos angustiados, ficamos preocupados e paramos, porque de repente tem alguém do lado que não está indo no mesmo avanço, na mesma temperatura, né? No mesmo contexto que você. Calme, fique tranquilo. Sempre existirá os duvidosos no meio daqueles que são escolhidos por Deus. Sempre existiu o grupo da dúvida no meio daqueles que realmente, verdadeiramente entregarão a sua vida para serem queimados em praça pública, para serem devorados no Coliseu Romano. Sempre haverão aqueles que com fidelidade, com afinco, fazem a obra da mensagem, levam a mensagem de boas novas, mas sempre serão perseguidos por aqueles que não acreditam de fato, mas estarão ali como uma pedra de tropeço para te fazer entristecer, ou talvez para te manter de joelho, orando e pedindo a misericórdia de Deus para que salve ele ou ela. Você entendeu? Diga glórias ao nome bendito de Jesus, porque o Senhor trabalha no meio desse contexto para nos aprimorar, para nos moldar, para formar em nós um caráter espiritual que possa o agradar, que possa bendizer o nome dele. Eu quero revelar para você o que o texto está dizendo, trazer a exposição do que o texto está falando, para que haja um elevo espiritual na sua vida, ao invés de vir um desânimo, sabe? Porque fulano não faz, não sei o que, olha lá como é que está. Não, você tem compromisso com Deus, mantenha o seu compromisso com ele. Glória a Deus. O deserto não vai te vencer, a tentação também não. A praga não vai chegar na tua casa, porque eu estou convosco. Glória a Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu creio que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, porque Ele me prometeu. Ele prometeu a você, Ele prometeu à igreja, Ele prometeu a todos aqueles que estão envolvidos com as boas novas de salvação. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. As boas novas foi confiada
aos indecisos. Olha que coisa. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu entendo que as boas novas foram confiadas aos indecisos. Ainda que os indecisos não souberam, e até hoje não souberam o que fazer. Mas o Senhor deu uma responsabilidade para cada um deles. A grande questão é que nós queremos fazer o nosso juízo próprio. E as Sagradas Escrituras nos ensinam como reagir, como agir diante dessas pessoas que nunca irão se converter, mas elas não irão sair da igreja. As Sagradas Escrituras nos ensinam como agir com essas pessoas que nunca terão compromisso com a mensagem do Evangelho. Nunca terão compromisso com as profecias das Sagradas Escrituras, mas elas irão estar e permanecerão dentro das igrejas. E sempre permaneceram dentro das igrejas. E nunca tiveram compromisso algum com Deus. Servem de pedra de tropeço para aqueles que não vigiam. Se você não vigiar, uma dessas pessoas poderão servir como pedra de tropeço, como escândalo. Já viu aquela pessoa que olha e fala, misericórdia, olha o que aquele irmão fez, não quero nem saber daquela igreja. Só que ele não vai naquela, nem naquela outra, nem naquela, ele não serve mais para nada. A pedra de tropeço tirou ele da presença de Deus ou ela. E as Sagradas Escrituras nos anima nesta noite. As Sagradas Escrituras nos ensinam a conviver com essas pessoas, dando testemunho verdadeiro de que Cristo habita em você, de que você tem um compromisso com Cristo e Cristo contigo, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos o compromisso de sermos um crente verdadeiro e ter compromisso com as Sagradas Escrituras. O cuidado do texto em apontar os indecisos deve nos chamar a atenção, pois eles sempre andarão juntos, estarão juntos, se parecerão com a igreja, mas não são a igreja. Lembra da parábola das 10 virgens? Parecia, era tudo igualzinho, tudo entre aspas, igualzinho, mas não era. Por que será que nós entramos em colapso quando vemos alguém com um comportamento errado e a gente quer moldar? Ei, olhe para mim, você e eu não conseguimos moldar a ninguém, porque só quem consegue moldar o homem e uma mulher é o Espírito Santo de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Se Ele libertar, a libertação estará completa. Do contrário, nós teremos sempre crentes fracos em nosso meio. Nós teremos sempre crentes indecisos em nosso meio. Nós teremos sempre crentes escandalosos em nosso meio. Nós teremos sempre crentes que não dão testemunho, não dão bom testemunho em nosso meio. Isso é fato, isso é Bíblia. Eu não posso mudar isso. Preste atenção. Precisamos amadurecer a nossa ideia de que muitos poderão participar conosco, mas na verdade não são, apenas fazem volume no meio de uma multidão que segue a Cristo. Isso sempre foi uma realidade. É por isso que eu não me assusto com determinadas coisas. Às vezes eu fico quieto, fico calado só observando. Não dá, queridos, preste atenção. O joio sempre vai crescer junto com o trigo. Yeshua disse isso. É interessante que o mestre não pediu para os indecisos irem embora. O mestre não censura os indecisos. Você acha que ele não sabia quem era que estava ali, mas estava só para especular? Ele sabia. Mas o que é que ele faz? Transfere a responsabilidade a todos que estavam ali. E o texto deixa muito claro, e alguns duvidaram.
Olha o contexto. Você acha que numa dimensão dessa, a essas alturas, Cristo já havia pregado os 3 anos, já havia ensinado os 3 anos, já havia morrido na cruz e ressuscitou ao 3º dia, após a ressurreição? Não dá mais tempo, meu irmão, para ficar com conversinha. Então o mestre diz assim: olha, aquele que foi preparado até aqui, foi preparado. Aquele que não foi, eu vou lançar sobre ele a responsabilidade e deixa ele morrer ou viver. É você que escolhe. A mensagem é essa. Yeshua não manda os covardes ir embora, como o Senhor. Lembra de Gideão? Gideão, reúne aí o povo, 32 mil. Aí Deus fala assim: Gideão, prova esse povo aí. Ficou só 300. Deus disse para Gideão: manda tudo embora. Os covardes, os medrosos, manda todos eles embora. Só os valentes, os 300, eu vou usar esses. Só que aqui é diferente. Aqui não é um paradoxo, é uma realidade para eu e você entendermos como é a igreja, como é o trabalho na igreja, como é levar as boas novas de salvação. É para nós entendermos como é o contexto espiritual de quem leva as boas novas de salvação. Aqui era a grande comissão para dizer para o povo assim: olha, a partir de agora eu irei para os céus e vocês irão levar as boas novas de salvação. Será confiado a vocês. Mas Jesus disse assim: olha, eu vos enviei para o meio de lobos devoradores. Eles vão estar junto com vocês. E ao invés de se escandalizar, tenta ganhar ele. Tenta fazer com que ele veja Jesus em você. Tenta fazer com que ele veja um homem verdadeiramente transformado pelo poder regenerador do Espírito de Deus. Tenta ver nele ou nela uma regeneração de fato, uma nova vida de fato. Tenta ganhar ele ou ela para Cristo, ao invés de você se decepcionar, sentar e chorar e desistir de levar as boas novas de salvação. Porque muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas desistem, porque eu estou em um ambiente, pastor, uma opressão, ninguém serve a Deus. É de um lado, um fica lá chamando para o Xangô, para o Exum, sei lá o que for. Do outro lado, o outro fica lá, Ave Maria, cheia de graça, diante de uma imagem de escultura. Do outro lado, e eu estou lá sozinho, pastor, bombardeado. Coitado de mim, nem fosse eu acho para ir para a igreja. Isso é crente? Será que foi moldado pelo Espírito de Deus? Será que entendeu a mensagem profética de Yeshua sobre levar as boas novas de salvação? Eu tenho certeza que não. Porque aqueles crentes da igreja primitiva, eles foram entregados a lobos devoradores, a serem devorados, cortados, cerrados ao meio, e eles continuaram anunciando a mensagem do evangelho. No meio dos crentes escandalosos, no meio daqueles que traziam problema, naqueles problemáticos, daqueles promíscuos, e eles estavam ali no meio, fazendo a diferença. Eu e você no mundo somos luz, o mundo é trevas. Entenda uma coisa, o mundo nunca deixará de ser trevas, mas a luz de Cristo brilha naquele que foi escolhido por Deus. Você entende isso? Diga glórias ao nome bendito do Senhor. O texto de Romanos capítulo 14, versículo 12 e 13 diz assim: assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pois contrário tomai o propósito e não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha que texto incrível. Eu darei conta de mim mesmo a Deus. E o texto diz para mim não me envolver a ponto de querer parar aquele escandaloso para que ele vá para o inferno por causa de você. Eu tenho o dever de lutar por ele, para ganhar ele para Cristo com a minha própria vida. Você entendeu o que eu estou dizendo? Diga amém. Eu tenho o dever diante do Altíssimo de ganhar ele, ainda que ele seja um escandaloso, um promíscuo, alguém que não presta aos nossos olhos. Você não conhece coração e nem eu. Nós não temos a capacidade de julgar absolutamente ninguém, porque eu e você somos incapazes de penetrar o coração do homem e de uma mulher e ver o que está lá dentro do coração. Enquanto você julgar e eu julgar e desprezar, dobrando a esquina, Cristo pode salvá-lo e levá-lo para a glória. E você não entender nada disso.
Qual é a nossa posição diante de Deus? Yeshua disse assim, olha, reúne a todos, observa, visualiza aqueles que eram escandalosos, que eram indecisos, que não estavam no reino, estavam ali por estar. Yeshua olha para eles, identifica cada um deles e pede para o evangelista escrever sobre eles, apontando eles, e diz assim, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Agora eu quero que você entenda, você acha que Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os 11 discípulos que conheciam, eram contemporâneos daquelas pessoas e sabiam, eu tenho certeza que Pedro conhecia alguns bebum que estavam ali, no meio, alguns escandalosos que estavam ali, mas eles não foram até eles e disseram, você não pode ir não, porque eu te conheço, camarada. Quem é ele para falar isso? Quem mandou foi o mestre. A pessoa ia dizer para ele assim, quem me mandou foi o mestre, você é maior que ele? Então eu vou. Glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. Os escândalos, os exageros ficarão por conta dos indecisos, que nunca se entregarão por inteiro. Nunca. Por que as igrejas têm escândalos? Por que as igrejas têm um monte de questionamento? Expõem coisas para serem questionadas. Porque os indecisos, eles nunca se entregarão por inteiros, eles sempre existirão num contexto chamado igreja, eles sempre fingirão que estão levando a mensagem das boas novas de salvação, mas eles mesmos não são salvos e nunca serão salvos. E como que eu posso garantir que eles nunca serão salvos? O Senhor os julgará com força. Entenda isso. O Senhor os julgará com força. Eu não posso fazer isso porque eu sou incapaz. E nem você pode fazer. Nós não podemos fazer isso. Mas o Senhor os julgará com força e sem nenhuma piedade. O texto diz assim de Mateus capítulo 7, versículo 20 ao 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, olha aqui, olha os muitos que estavam lá naquela reunião. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente ou diretamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que eu consigo responder para você isso? Quem julga essas pessoas com força é o próprio Senhor. Não é a mim, não cabe a mim. Cabe a mim dar exemplo, ser exemplo e levar a mensagem de boas novas e esperar que o Espírito de Deus se apodere da vida dele ou dela e haja uma transformação de fato. Eu sou incapaz de transformar a vida de qualquer de vocês. Eu sou incapaz de transformar a minha própria vida. A graça e a unção do Espírito de Deus habitando em cada um de nós, verdadeiramente, quando há uma entrega, um sacrifício verdadeiro, a transformação virá do alto dos céus sobre a sua vida. Eu não posso empatar a minha vida, a minha comunhão com Deus, com as pessoas que andam indecisos. Eu não posso. Eu tenho que caminhar. Ei, marche. Você tem que marchar. Você tem que continuar marchando. Você tem que continuar fazendo a obra de Deus, marchando avante. Não pode parar. Glórias ao Senhor. Bendito seja Deus. Eles profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres. Irmão, isso é muito sério. Preste atenção nisso aqui. Os indecisos que estavam lá e nunca se converteram, olha só, eles profetizaram no nome do Senhor. Eles expulsaram demônios no nome do Senhor, porque é o nome do Senhor que tem poder, não é eles. Eles expulsaram no nome do Senhor, expulsaram o demônio, profetizaram e operaram milagres no nome do Senhor. E Yeshua olha para eles e diz: apartai-vos de mim, vós, que eu nunca conheci vocês. Para que resposta melhor do que essa, meu irmão? Não entra por esse caminho, não. Deixa Deus transformar fulano. Deixa Deus transformar cicrano. Deixa o Espírito de Deus
transformar. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos avante, caminhando, levando as boas novas de salvação, porque o Senhor entregou as boas novas de salvação para aqueles que são escolhidos e para aqueles que não são escolhidos. Ele não faz exceção. Se o bebum falar de Jesus ali, a palavra é de Deus, e Deus não tem compromisso nenhum com o bebum. Se o bebum inventar de ir lá no bar, no meio dos amigos, falar de Jesus lá, e a mensagem pegar um daqueles e transformar a vida deles e ir para a igreja, Deus, a mensagem foi pregada, mas Deus não tem compromisso nenhum com o bebum. Mas o Senhor não tirou os bebuns, os escandalosos do meio daquela comissão. Não. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Observe isso aqui para me encerrar. Pelo simples fato de não sermos capazes de conhecer o coração de ninguém, isso não me qualifica para essa função de julgar alguém, porque é impossível. É impossível nós olhar para alguém e conhecer de fato quem é essa pessoa. Cabe apenas a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 27 ao 30 diz assim: então vindo os servos do dono da casa, olha, presta atenção. Então vindo os servos do dono da casa, é os discípulos, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, esse joio? Todo esse joio? O Senhor, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes disseram: queres que vamos e arranquemos o joio? Olha o que Yeshua responde: não. Replicou ele: não façam isso, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer juntos. Irmãos, isso é muito forte. Deixai crescer juntos. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Cresça no meio dos escandalosos. Você é diferente. Se você crescer no meio dos que não são escandalosos, qual é o testemunho que você vai dar? Se todo mundo é santo, santo igual você, que testemunho você vai precisar dar, meu irmão? Jesus viveu no meio de lobos ferozes, de egoístas, cheios de si mesmo, dando testemunho da glória. É isso que ele conta conosco. Observe que o texto diz assim: os donos da casa. Quem são os donos da casa? Somos nós. É nós que cuidamos da casa. É nós que somos fiel à casa. É nós que mantemos a casa. Nós somos os donos da casa. Nós somos os mordomos aqui que cuidamos da casa. E o mestre, e o texto diz: os donos da casa foram: mestre, o senhor não plantou coisa boa? Porque na igreja, como assim? Na igreja é palavra de Deus, meu irmão. É coisa do céu, é revelação do céu. E como assim que no meio de tanta coisa do céu, tanta revelação do céu, tanta manifestação de graça e de poder, tem aqueles escandalosos pelo meio? Sempre teve. Sempre vai ter. E aí temos que ser maduros para poder caminhar e sobreviver no meio dessa casta do inferno que vai sempre estar dentro das igrejas. Não dá para a gente ficar na porta da igreja e olhar, tirar um raio-x e dizer: não, você pode ir embora, que você é indeciso, você é escandaloso, show, pode ir embora. Só entra aqui os santos, né? Antigamente a Assembleia de Deus fazia assim, fazia aquele culto de... Eu acho ridículo isso, né? Tão ridículo, né? Eu falo nas redes sociais sem medo. No dia culto de Santa Ceia, minha sogra conta isso, né? O culto de Santa Ceia, a porta fechada, ficava um irmão e uma irmã na porta da igreja. Aí vinha um irmão e uma irmã. Quando era uma irmã, aí a irmãzinha lá media com a fita métrica o tamanho da saia dela. Se a saia tivesse com a barra acima do joelho ou no joelho, pode voltar para casa. Você não é digna de participar da ceia. Se a irmã viesse com sapato de salto, minha sogra foi mandada de volta para casa, porque ela foi de salto para o culto de ceia.
Pode voltar porque você não é digna de participar da ceia. Meu Deus, que povo sem teologia, sem conhecimento. Pelo amor de Deus, o coração é onde guarda os rancores e as piores coisas do ser humano está no coração. Minha gente, pelo amor de Deus, as sagradas escrituras nos ensinam como viver, como nos comportar. Eu e você somos incapazes de impedir alguém de entrar no culto. E Yeshua não impediu Judas Iscariotes, antes de traí-lo, ele não impediu Judas de participar da ceia. Ele poderia muito bem falar: levanta você e sai fora, porque você vai me trair. Não, ele serviu a ceia, deixou Judas experimentar e se matar sozinho, porque você se mata sozinho, a gente se mata sozinho. E o texto diz o quê? Não ajude o seu irmão a morrer, procure levantar ele. Procure dar uma mão para ele. Não jogue no buraco, porque um cego é que joga junto no buraco. E você não é cego, você é lavado e remido no sangue de Cristo. Você foi escolhido por Deus para anunciar as boas novas de salvação. E o Espírito de Deus tem um compromisso contigo. E você guarda isso no teu coração. E não abra mão disso no nome de Yeshua. Quando eu aprendi isso, eu aprendi a dirigir igreja, aprendi a não sofrer determinadas coisas. Olhar e dizer: Jesus, toma conta. Senhor, toma conta, faz a obra. É impossível fazer, mas o Senhor pode fazer. E eu ficava incomodado com determinadas pessoas, que de olhar você já vê o perfil, a maneira, a forma. E o texto bíblico diz: pelo fruto se conhece a árvore. E tem pessoas que dão má fruto mesmo, mas o Senhor diz assim: não arranca o joio do meio do trigo, deixa eles crescerem juntos. Meu Deus, parece que Deus coloca a gente para ser provado, né? Dentro desse contexto, é isso mesmo que você ouviu. Você vai crescer, você tem a obrigação de crescer dentro desse contexto paradoxal. E deixa o joio crescer junto. Tem gente que tem problema de compartilhar com joio. Se Yeshua disse que é para crescer junto, cresça junto, pelo amor de Deus. Não tenta arrancar não, porque você manda um joio embora, vai um trigo junto com ele. Porque se você analisar num contexto real da agricultura, o joio cresce com as raízes entrelaçadas no trigo. Se você puxar o trigo, vai puxar a raiz do joio também, e vai matar o joio. O que nós temos que fazer? Chega um atribulado aí, não dá testemunho nenhum. Ora por ele, dá testemunho na vida dele, para que ele veja Cristo em você, para que ele veja o brilho de Cristo em você. Não chuta, não manda embora, não joga fora, porque Yeshua disse que é para o joio crescer junto com o trigo. Glória a Deus. Deixai-os crescer juntos, diz o texto de Matitiarro, capítulo 13, versículo 27 a 30. Deixai-o crescer juntos até a colheita. Ei, isso me alegra, porque isso terá um fim. Deixai crescer juntos até a colheita. Quando será a colheita? Digo, o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando e vivemos em uma expectativa. A igreja vai subir para a glória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz, o texto diz que o Senhor dará ordem aos ceifeiros para que arranquem o joio do meio do trigo. Oh glória, bendito seja Deus para sempre. Então terá o tempo certo, tem o tempo certo da colheita do joio. Assim como tem o tempo certo da colheita do trigo, tem o tempo certo da colheita do joio. Você pode glorificar a Deus por isso. Mas enquanto estamos aqui, levando as boas novas de salvação, nós temos a obrigação de carregar os fracos nas costas. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: olha, carrega os fracos, uns aos outros, carrega os fracos, os mais fracos na fé. Não joga ele pelo caminho, não faz como o samaritano, né? O escriba, o levita, faça como o bom samaritano. Pega ele, cuida dele. Se ele não der testemunho, ele vai prestar conta com aquele que é poderoso, está sentado no alto e sublime trono e contempla cada coração. Glória a Deus. Eu vou terminar.
Se tentar arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto. Eles devem crescer juntos. O Senhor conta comigo e conta com você. Fique de pé, para levarmos juntos as boas novas. Não fique com medo de chamar aquele vizinho seu atribulado para vir na igreja. Se ele estiver na igreja, ele pode ser liberto pela graça e misericórdia de Deus. Muitas pessoas às vezes não convidam, porque falam assim: vou levar essa linguaruda para a igreja. Só fuxico e fofoca. Quem pode transformar a prostituta, o bandido, o ladrão, o homicida, o idólatra é o Espírito de Deus. O que eu e você temos o dever de fazer é levar as boas novas de salvação, dar exemplo até o último dia da nossa vida aqui na face da terra. E não queira ser juiz do joio, porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para levar as boas novas, ponto final. Os indecisos estavam ali no contexto, e Yeshua não faz menção deles, apenas o escritor. Ele ordena: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ou você nunca viu um bebum pregando o evangelho? Eu já vi. Você nunca viu um bandido pregando o evangelho, mas ele não tem compromisso nenhum? Eu já vi. Tem muita gente que não tem compromisso com o altar, não vai numa igreja há anos e prega o evangelho. Está errado? Deixa ele pregar. Compromisso é para quem vai ser arrebatado para a glória. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome precioso de Adão.